Olá, já estamos ao vivo. Esperando o Juliano chegar. Hoje nós vamos falar sobre os aprendizados desse tempo tão estranho de pandemia. E o convidado vai ser o Juliano da Fassolto. E gente. Eba! Tudo bom, Xará? Você me escuta bem? Estou escutando bem, e você? Também, estou escutando muito bem, adoro esse sotaque. E que saudade de você, né, Xará? Pois é, só a tecnologia para a gente se encontrar, né? Então, é como está dizendo, uma das primeiras lições já disso é transformar os distantes próximos, né? Que já eram próximos, né? E eu tenho falado muito Exato. que uma questão que tem ficado muito presente para mim nessa pandemia é que quem vai ficar são essas pessoas que a gente tem feito esses contatos, né? Essas pessoas que a gente gosta, que a gente confia, que a gente admira. Outras pessoas vão passar batidas, né? Eu acho que a gente está fazendo uma seleção meio natural aí nesse momento. Mas Você bom acha que a isso? gente pode compartilhar com mais frequência, coisa que a gente deixava muito presencial. Hoje esse canal realmente tem sido usado muito, né? Às vezes o nosso contato é: oi, como é que vai? Tudo bem? Precisa sair, tem reunião, e assim é um bate. Eu tenho falado que são os bate-papos que eu tenho feito, como se eu estivesse sentada na cozinha, tomando café e comendo pão de queijo, com as pessoas que eu gosto e que eu me interesso. Então, muito Exato. obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu tenho feito uma série de encontros desse tipo pelo Instagram, porque eu acho que as pessoas estão querendo entender um pouquinho o que está acontecendo, né? E o que vai acontecer, e quais são os aprendizados, e o que a gente faz com isso tudo, quando é que vai acabar, e como é que vai ser, o que vai mudar. Vai ter dança das cadeiras, né? Muitas pessoas que estão não estarão, as que não estão estarão. Então, o que a gente pode aprender nesse momento todo? Então, o nosso título hoje são as lições aprendidas, né, nesses 100 dias, que já são mais de 100 dias, né, já são 110 dias de pandemia. Para os seus amigos que não me conhecem, sou Juliana, sou pós-graduada sou psicóloga e pós-graduada em RH, sou apaixonada pelo atacado. E meu querido amigo Juliano, que eu gostaria que você me dissesse quem é você. Bom, primeiro, eu sou amigo de Juliana, aprendi muito nas nossas primeiras andanças lá na Abade com essa figura maravilhosa, tanto uma profissional como uma figura humana cativante, como toda boa mineira, né? Obrigada. E aprendemos muito e realmente nesse período a gente fica um pouco mais distante e agora, já aproveitando as vantagens dessa pandemia, tivemos esse feliz convite de estar podendo trocar ideias a respeito desses primeiros 100 dias da pandemia da Covid e que lições a gente pode tirar disso e em que nós podemos melhorar, né? Porque é um aprendizado. Ser formado em quê? Eu sou formado em administração, um pouco tardiamente, mas consegui me formar em administração utilizando a tecnologia nos primórdios dos cursos online. Isso tem quase 20 anos aproximadamente. Depois, seguindo o online, nós conseguimos fazer um MBA na FGV, no misto, online e presencial. Foram duas Uhum. experiências interessantes naquele período. E atualmente a gente atua como sócio administrador na Fassolto. A Fassolto é uma empresa de comércio atacadista focada aqui no estado de Sergipe, tanto no atacado tradicional quanto no atacado de autosserviço, o famoso atacarejo, né? E participo de entidade empresarial representando as pequenas e médias empresas de distribuição na diretoria da ABAD já
há alguns anos, dando minha parcela de colaboração para que esse segmento que a gente representa possa ser ouvido e, graças a Deus, temos feito boas amizades e bons trabalhos lá na diretoria da ABAB. Seu trabalho é muito bem feito, né? Eu vejo as suas bandeiras da capacitação e gosto muito do jeito que você atua. E quem é Juliano por Juliano? Bom, Pessoalmente. eu sou uma pessoa que precisa melhorar, né? Então, tomar uma aula de psicologia aí com você. Tem um porto seguro que é a família, que são 3 filhas e minha esposa, é meu porto seguro, e no mais a gente vai tocando a vida. Tenho a felicidade ainda de poder compartilhar momentos de aprendizado com meu pai, que vai fazer 88 anos depois de amanhã, mas é uma figura iluminada, mesmo com todas as adversidades, se mantém muito ativo, muito participativo, de uma atenção espetacular. Então, eu tenho essas duas virtudes, essas duas vantagens na vida. Eu tenho um porto seguro e eu tenho um ser que me ilumina e que me guia. Que lindo, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem vindo para ficar. Que as pessoas não são só profissionais, não são só CNPJs, elas são CPFs, né? Então eu gosto muito de saber quem é Juliano, né? Conheço Riane, as Marias, as suas Marias, não é? Exato. E a Fassoto? Me diz o que é a Fassoto. A Fassoto existe o grupo Raimundo Juliano e tem a Fassoto que recebe vários prêmios. Como é que esse grupo, você participa do grupo ou só da divisão cash e distribuição? A gente está na segunda geração, né? Eu sou segunda geração, comecei lá atrás com meu pai. No início, nossa atividade era distribuição de cervejas e refrigerantes. A gente era distribuidor da Antártica aqui no estado. E isso, com o passar do tempo, a família foi decidindo e até meu pai tendo uma previsão de que as coisas iam evoluir. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a migração de distribuidor de Antártica para essa coisa que se resolveu denominar como Grupo Raimundo Juliano, muito utilizando a imagem que ele construiu ao longo desses 80 anos, que ele tem um tema chamado 80 anos negociando e fazendo amigos. Então, esse nome, Grupo Raimundo Juliano, ele foi muito criado nesse sentido, para capitalizar essa marca, esse conhecimento, e possibilitar que a segunda geração, e agora já até a terceira geração, possa começar a desenvolver atividades próprias e onde cada um possa mostrar a sua capacidade. Eu optei pela área de distribuição, porque já era a área que eu já vinha, e graças a Deus deu certo. Ele deve ter apertado alguma coisa. Ele deve ter apertado alguma coisa e já está voltando. Deu um problema tecnológico aqui, não sei o que aconteceu. É o dedinho nervoso. Não, mas eu não toquei nada, não. Deve ter sido alguma coisa. Então, nós hoje somos isso. Nós somos 3 filhos. Esses filhos já têm a terceira geração e cada um de nós toca atividades independentes. E, no meu caso, eu toco a atividade de comércio atacadista. As 3 filhas hoje elas têm atividades profissionais independentes e estão se aproximando da empresa, conhecendo, porque a gente tem um plano de que a empresa deverá ser tocada por um executivo profissional. A gente já trabalha com gerentes, essa coisa toda, mas a gente entende que o futuro das empresas ele é o futuro da profissionalização, onde empresas até de pequeno ou médio porte, como é o caso nossa, possa ter uma liderança profissional, mas essa liderança ela tem que estar suportada por uma família que entenda de negócio.
Eu me lembro de uma frase de um trabalho que a gente fez durante muitos anos aí com a Fundação Dom Cabral, onde uma das pessoas que fazia parte, ele disse que você tem que formar o dono. Não obrigatoriamente você precisa formar gerentes familiares, mas você precisa formar o acionista, o dono que entenda do negócio, goste do negócio, enxerga oportunidades para que nesse ciclo você possa ter uma profissionalização. Esse é um aprendizado que a gente colheu bastante na Fundação Dom Cabral, que é uma instituição que eu admiro e que respeito muito pelo trabalho. Tudo bem, mas da cultura, né? Se você tem uma cultura de capacitação, essa cultura vem de cima e ela vai descendo, né, de acordo com o seu entendimento do negócio. Então, realmente, essa capacitação do gestor, ela é extremamente importante, que ela vai determinar todos os outros processos que vêm daí. Bom, na distribuição, o que você percebeu nesse momento? Porque eu cheguei a fazer uma pesquisa no começo da pandemia, tinham 8 dias, 10 dias que a pandemia, que a gente tinha entrado em isolamento, e todos muito assustados, né? Cash and carry muito assustados, assim, vendendo apenas 20% do seu total, todos querendo investir rapidamente em e-commerce, marketplace, e muita gente home office, mas ninguém fechado. Como é que você ficou? Você fechou uma parte, ficou online? Como é que você trabalhou? E nas duas vertentes, na distribuição e no cash, como é que foi que você fez? O mês de fevereiro e março, ele foi o mês do pânico, né? Eu tenho um caso interessante que eu faço aniversário 27 de fevereiro. E normalmente é próximo de carnaval, eu junto isso com uma viagem. E nós estávamos em Roma, eu, Riane e uma das Marias, a Maria Júlia, que estava de férias, estava com a gente lá. E a gente ficou naquela de dizer o seguinte: peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui? As primeiras mortes e os primeiros casos começavam a acontecer, e na semana eu voltei de Roma no dia 29 de fevereiro. Cheguei no Brasil dia 29 de fevereiro. E você não via absolutamente nada acontecendo. Quando a gente chegou aqui no Brasil, eu até brinquei, tem mais proteção no aeroporto de Guarulhos do que o que a gente estava vendo lá em Roma. Então, eu cito esse exemplo para mostrar o quanto esse negócio foi um pânico. Cada um teve uma reação diferente. A gente estava nas vésperas de concluir o nosso maior investimento, que foi o CD agora de uma cidade aqui vizinha de Aracaju, que ele é um CD e loja. Estava todo mundo em pânico, e a única coisa nesse momento que você tem que dizer é o seguinte: esse negócio vai estar acontecendo por algum motivo. E o motivo que teria que a gente fazer naquele momento era calma, porque nada a gente poderia fazer. Ou você tinha uma atitude de conviver com essa situação, ou então você ia para debaixo da mesa e não podia fazer nada. As primeiras reuniões que eu participei online, todo mundo tinha esse pensamento que você colocou aí, que o mundo ia acabar, porque não se esperava quais reações poderiam ser feitas. Começou-se a ver todas aquelas notícias vindas da Europa, dos Estados Unidos, com o sistema de saúde falido. E a lição que a gente tira disso é o seguinte: o país que se uniu, o país que tinha um objetivo, o país que tinha uma ideia do que deveria fazer, ele conseguiu se sair do problema com uma dor muito menor do que a que nós estamos vivendo. Coincidentemente, a Veja da semana passada traz o nosso bom mineiro, que é o Falcone, né, que na verdade não é mineiro por adoção, ele dizendo na página amarela que exatamente o que faltou para a gente foi meta. O Brasil, ao se defrontar com essa crise, o que a gente fez foi se debater um com os outros para tentar mostrar quem era mais sabido, quem era mais importante, quem era o dono da verdade, quem estava fazendo política ou politicagem.
A gente em nenhum momento parou para fazer o que o Falcone vem dizendo. Quais eram as nossas metas? As nossas metas eram fechar quantos dias, para fazer o quê, para acontecer o quê. E o que você vê com muita tristeza é isso. Essa falta de uma liderança agregadora, faz com que a gente esteja há 5 semanas ou aproximadamente com a quantidade de óbitos, que é a pior das notícias, que não cessa, porque num lugar fica melhor, no outro fica pior, e não se tem, infelizmente, que eu chamo de uma liderança agregadora. Então, eu acredito que essa é uma lição muito importante que a gente tem que tirar para nossas empresas, cada um dentro do seu negócio, e para o país. O que falta num momento como esse é uma liderança agregadora, aquela liderança que diz o seguinte: nós vamos passar por essa crise, fato, o mundo todo estava passando, por que a gente não ia passar? Não, a gente saiu do negacionismo para o bate-boca e estamos vivendo e pagando os ônus que eu não sei, Deus que nos proteja, porque enquanto você viu todo mundo, a partir da terceira, quarta, quinta, sexta, até a 8ª semana, começar a declinar os casos, nós fomos para um patamar que nós estamos hoje, de mais de 7 mil mortos por semana, e não vemos luz no final do túnel. Quando se vê uma notícia boa, São Paulo está melhorando, aí começa a falar que o Rio Grande do Sul está piorando, e assim sucessivamente, e a gente ainda continua discutindo se vai ter o decreto de usar máscara ou não usar máscara. É muito triste exatamente o que nós estamos vivendo. Então, o que nós fizemos lá na nossa empresa foi dizer o seguinte: a gente não pode fazer nada, o que nós podemos fazer é continuar trabalhando. Lógico que o exemplo tem que vir de cima. Eu só me afastei da empresa agora há 14 dias atrás, porque testei positivo, terminei minha quarentena sexta-feira, mas estava lá junto com todo mundo, não fiz home office, porque não era justo. Se todos nós tínhamos que estar, eu, graças a Deus, tenho uma saúde que me possibilitava fazer isso, mas não fiquei um dia em casa. Do dia que eu cheguei de viagem até o dia que eu testei positivo, eu não fiquei um dia em casa. Estava junto com todo mundo, tomando as mesmas precauções que todos, mas me sujeitando aos mesmos riscos que cada um dos nossos colaboradores se sujeitou durante esses 100 dias. Hoje, inclusive, na nossa reunião de tarde, nós estávamos falando sobre isso. O que é que a empresa pode fazer? Não, nós podemos fazer o seguinte: qualquer pessoa com sintoma afasta, apaga o teste. Se não tiver assistência médica, vamos dar assistência médica à pessoa, e graças a Deus até hoje nós não tivemos nenhum caso grave na empresa. Temos uma quantidade de pessoas que testaram positivo, mas graças a Deus todos com saúde, voltando, e os que não estão voltando estão em casa fazendo home office, e todo mundo unido para a gente passar essa crise. Você trabalhou 100%, o seu negócio rodou 100% presencial, teve queda de faturamento? Como é que foi esses 100 dias? A gente está rodando 110%, a gente está 10% acima do orçado. Lógico que tivemos essa abertura de uma nova atividade no meio da pandemia, mas mesmo... Inclusive você investiu, né? Inclusive você teve um investimento no meio da pandemia. No meio do negócio, houve um momento de incerteza muito grande, mas aí é onde entra mais uma lição desses dias. A proximidade, mesmo que virtual, foi muito importante. Praticamente, os nossos maiores fornecedores, a gente se fala uma vez por semana, explica o problema, eles explicam a dificuldade. Até hoje nós temos vários fornecedores que estão com problema de abastecimento. Por exemplo, nós temos um fornecedor do Rio Grande do Sul, de uma vinícola, dessas vinícolas de mercado, aquele vinho de consumo diário. Ele está com dificuldade de mandar mercadoria para o Nordeste, isso é óbvio. É todo um processo que o próprio caminhoneiro lá do sul do país fica se restringindo, que é um frete para mais próximo.
estamos buscando alternativas, aumentamos o nível de estoque. Outros fornecedores, a gente fez campanhas de conscientização para os varejistas, oferecendo máscaras, oferecendo tudo, desde o primeiro dia da campanha, em todas as nossas redes sociais, tem lá o número do serviço da prefeitura do coronavírus, para que isso divulgue. Diariamente, o pessoal do marketing posta alguma mensagem importante, porque teve muita desinformação, né? Usa máscara ou não usa máscara? Faz isso ou não faz aquilo? Então, posso abrir, não posso abrir, né? Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo, literalmente, é o seguinte: o que é que está a nosso encargo, o nosso poder? O nosso poder está uma orientação para colocar um painel transparente no caixa. Vamos fazer. Não criar obstáculo nenhum para nada, porque ninguém sabe o que está certo, o que está errado. O que a gente sabe é que nós estamos vivendo com uma doença que, por mais incrível que possa ser, não se tem uma prescrição, não se tem não é que não se tem uma vacina, você não tem nenhum tratamento para dizer o seguinte: você sente isso, usa isso. Cada um ainda está naquilo, que é impressionante você pensar que em 2020, com toda a evolução que a gente tenha, a gente não tenha uma medicação que você diga é uma medicação confiável. Você vai ter isso, vai tomar isso. Cada um tem uma informação, cada um diz uma coisa, e aí começa, em cima de tudo, toda essa confusão de disse-me disse, um disse que vai fechar, um disse que vai abrir, e fechar serve, fechar não serve, e tome-lhe confusão. Virou uma briga política, né? Lamentavelmente, né? Eu acredito que não é uma briga política, é uma briga para você encobrir a sua falta de capacidade de liderar um plano, né? Porque se eu me disponho a liderar um plano, se aquele plano dá errado, a culpa é minha. Se eu me disponho a ficar batendo boca, o que dá errado é culpa de alguém. Então, para completar tudo, a gente tem isso. A gente tem essa nossa liderança que foge completamente da responsabilidade a que ele era devido a ele nesse momento, né? E o que a gente vê nos outros países é exatamente, talvez, uma burocracia mais forte, mais formal do que a nossa, e que liderou, e você vê profundamente. Hoje eu estava vendo, os Estados Unidos continuam apresentando a maior taxa de contaminação, mas a taxa de mortalidade, que no final das contas o que interessa é mortalidade, a mortalidade diminui semana após semana. Por quê? Porque tem uma estrutura, na minha opinião, de saúde que a gente não está disposto a fazer. A gente só está disposto de enfrentamento, realmente... né? De enfrentamento Nós não enfrentamos o problema, nós ficamos nos enfrentando, né? Como se isso resolvesse alguma coisa. Me fala uma coisa, em relação às lojas, né? São 5 lojas, né? Mais um CD? São 5 lojas e agora um CD que dá suporte a um plano de crescimento que a empresa tem e atende essas lojas na parte que não é atendimento direto. Você acha que mudou alguma coisa em relação às pessoas? A operação das pessoas? Você acha que elas... A Leila está aqui. Oi, Ju. A Leila da Abade. Ju. Ei, Leila. Leila é uma figura. Figura. Você acha que mudou alguma coisa? Olha, a gente vem discutindo muito isso, né? O que mudou na realidade tem um pouco de pânico, ainda tem um pouco de pânico, porque, numa opinião pessoal, sem fundamento, eu acho que a gente não tem um tratamento de saúde digno para as pessoas, e isso cria
para aquelas pessoas que estão convivendo com um problema, um sentimento de pânico. Quem passa pela doença sem um grande problema não se ressente. Mas aquelas pessoas que tiveram uma pessoa mais próxima, que foram acometidas gravemente, entra nesse sentimento de pânico. Então, a orientação que a gente tem dado é, primeiro de tudo isso, o pânico não vai resolver nada. Você tem que ter as precauções, mas o pânico não vai resolver nada. O momento é o momento de cuidar da saúde, não colocar ninguém em risco. Nós vamos atender quantos clientes for possível, mantendo a higiene necessária, a se aplicar o produto para desinfeccionar os carrinhos de compra, o carrinho vai enferrujar, não tem problema, enferruja, depois pinta de novo. Ele é feito para isso, ele é feito para recuperar a pintura, mas nesse momento é importante você desinfeccionar os carrinhos. O momento de disponibilizar produto, álcool gel, álcool líquido, era o momento de atender a população com isso. Não deixar faltar produto. Nesse produto aqui eu vou ter que reduzir mais a minha margem de comercialização, porque o fornecedor tem uma nova realidade. Esse é o momento de cada um não fugir de sua responsabilidade. E a gente que faz parte da cadeia essencial, nós fomos muito importantes nisso. Isso é um trabalho muito bom. Muito. Social, belíssimo, que eu tenho muito orgulho de vocês. A entidade capitaneou esse trabalho, a ABADE capitaneou através das suas afiliadas, mostrando a importância do setor. Várias empresas fizeram releases e filmetes mostrando a importância. Isso deu ao seu colaborador aquele senso de dizer o seguinte: eu sou tão importante quanto o médico, quanto o enfermeiro, para garantir o abastecimento. Porque naqueles primeiros momentos de pânico, a ideia de todo mundo era dizer o seguinte: não, vamos ficar em casa que vai resolver a situação. E a prova de depois de 100 dias é que não resolveu a situação. O ficar em casa era algo que era necessário para que outras coisas tivessem que ser feitas. Mas o setor, ele deu uma demonstração muito grande de profissionalismo. Os nossos colaboradores, todos, sem exceção, foram muito valorosos, desde daquele que está se esforçando e não deixar faltar produto, quanto aquele que está cuidando da entrega, está cuidando do merchandising. Não dá para você fazer abordagem de consumidor. Sim, vamos arrumar prateleira, vamos fazer isso, vamos ter e manter o nosso negócio funcionando. Esse tem sido realmente uma lição muito grande que o setor vem dando ao mercado como um todo. Você percebeu alguma coisa em relação ao medo do desemprego? Ou seja, com o medo do desemprego, os funcionários passaram a trabalhar melhor e mais? Não, eu não vejo, não. Eu vejo realmente que as pessoas, principalmente aquelas que a gente convive, todos estão imbuídos da sua responsabilidade. O desemprego ele foi relativamente amenizado, ou seja, do mesmo jeito que a gente diz que faltou para o país uma liderança agregadora, mas sobrou para o país uma demonstração de políticas assistenciais corretas. O Brasil deu, através da equipe econômica, vamos dizer, um show, com alguns problemas, que é natural de um serviço público, mas as suspensões dos contratos de trabalho deu uma tranquilidade muito grande. Lamentavelmente, está essa briga renova, não renova, que já deveria ter sido renovada, porque as atividades não voltaram todas ao mesmo momento, então era imprescindível que renovasse. Estava para sair hoje, mas até agora, no final da tarde, eu não vi notícias de renovação. O tal do Corona Voucher, esse recurso que está sendo distribuído, ele foi de uma preciosidade muito grande.
E aí a gente tem que bater palma para o pessoal de Caixa Econômica. Ah, é banco estatal, sim, mas você via o esforço das estruturas da Caixa Econômica para atender 50 milhões de pessoas em 30 dias, para fazer cadastro, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, enquanto a gente tem essa crítica a uma liderança agregadora, a gente vê e aplaude esse trabalho do pessoal da área econômica. Está agora aí batendo cabeça para ver como é que leva crédito para as empresas, porque, obviamente... E já saiu, né? Já saiu, né? O Pronamp já saiu. Já tem mas uma... ainda está batendo cabeça. Sim. Esse final de semana foi uma luta para isso, mas o que eu vejo é o seguinte: nós estamos dentro do mesmo governo, dentro do mesmo país, uma área totalmente sem ação, a reboque, e outra área com erros, com dificuldades, mas agindo. O Pronamp é um exemplo. Tem erros, não funciona, não chega a todo mundo. Sim, mas está lá discutindo o assunto, abrindo discussão. Se não ganha, amanhã tem audiência pública no Congresso para discutir por que que não sai, por que que não vai. Que essa retomada nossa da economia vai depender muito do sucesso agora do Pronamp, porque o sucesso do Corona Voucher, ou seja, desse dinheiro que foi para suprir a renda das pessoas, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um efeito agora, mesmo que eles deem uma esticadinha, agora dividindo em 2 ou 3 parcelas, mas isso vai acabar o efeito dele na economia. Qual é o grande efeito que vai ter que precisar na economia agora? O dinheiro nas empresas, para que as empresas possam se refazer, porque 100 dias fechado é algo que não tem empresa que tenha estruturado. Então, a importância do Pronamp nesse momento agora vai ser tão importante quanto foi o Corona Voucher naquele primeiro momento que botou, vamos dizer, o de comer na boca de quem estava na pior. Agora é esse Pronamp que a gente espera que possa realmente deslanchar e os bancos possam emprestar a essas empresas para elas começarem a sair. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, Juliano. O que você pode nos falar sobre o governo estadual e municipal no que fez em nada incentivo, 1% sequer de redução no ICMS, até mesmo nos produtos de pandemia? Esse é um problema. O governo federal fez atitudes muito importantes nas áreas econômicas e os governos estaduais e municipais não se vê absolutamente nada. Hoje eu vi uma notícia, já ouvi Sareira, aqui vizinho da gente, Salvador, o prefeito de Salvador falando em deferimento de IPTU para as atividades fechadas, mas efetivamente é uma grande realidade que está sendo colocada. Os estados e municípios, não conheço casos que tenham apoiado as empresas. Estão muito preocupados com a área de saúde, concordamos, porque cabe aos estados e municípios cuidarem da saúde. O governo federal ele não tem estruturas, quem cuida disso é os estados e municípios, mas os estados e municípios precisam se voltar para as empresas. Porque, como eu coloquei anteriormente, o efeito Corona Voucher ele vai estar passando provavelmente em julho e agosto. E a nossa retomada vai depender muito de como as empresas puderem ser fortalecidas. Então, ações de redução, de deferimento de pagamento de impostos, de não negativação, de reduções, vão precisar ser feitos para os estados. Agora, com muita responsabilidade. Nada de benesse para todo mundo. Tem que ser medidas que vão de fato, para aquelas empresas que foram prejudicadas, porque tiveram empresas que não foram prejudicadas. Sim. Tem empresa aqui, não, tem algumas empresas aqui que eu conheço, inclusive os donos, eles assim, Juliano, eu estou vivendo como se fosse o Natal. Sim. Vendendo como se fosse Natal. Só que a gente tem essa preocupação que a economia como um todo se fortaleça,
porque esse Natal ele tem data de acabar, né? E a data Sim. de acabar dele é o dia que acabar o Corona Voucher. No dia que acabar o Corona Voucher, se a economia não tiver começado a funcionar, daí vem a importância do Pronamp e dos incentivos dos estados e municípios, o Natal de quem estava no Natal vai acabar também, porque não vai ter dinheiro. Para girar nessa roda. Exatamente. Eu estava hoje num fórum e a gente estava comentando sobre reforma tributária, né? Tem uma pergunta: acredito que uma reforma tributária seja urgente. Diz que está na pauta do Rodrigo Maia para o segundo semestre a reforma tributária. Você acredita nisso? Eu acredito que nem é momento e não se pode pensar num tema desse numa circunstância como essa. Se a gente quisesse definir qual é o papel do Estado nesse momento, seria até uma discussão mais interessante do que uma discussão de reforma tributária, porque você vai pensar em reforma tributária no momento em que houve um total desequilíbrio entre o mercado, ou seja, setores que caíram 40%, setores que cresceram 30%. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo essa situação. Setores que saíram de 2%, 3% de venda digital para 50% de venda digital. Como é que você pode pensar numa coisa chamada reforma num ambiente tumultuado como esse? Eu acredito que é muito oportunismo discutir reforma tributária num momento como esse. O momento agora de 2020 eu vi até uma frase interessante. 2020 é o ano que não começou, porque as coisas começam depois do Carnaval e depois do Carnaval vem o Corona Voucher. Então, para muita gente, o ano não começou ainda. Que clima, que planejamento nós podemos ter para discutir reforma tributária num momento como esse? Eu acho que é um contrassenso, é um total desserviço ao país hoje, quando, na verdade, o que nós temos que cuidar é de reativar a economia com cuidados à saúde, porque ninguém ainda pode dizer que a crise de saúde foi vencida. Mesmo nos países mais avançados, que conseguiram estruturas, Espanha, essa semana, teve que tomar uma atividade de fechamento na Catalunha. A Índia diz que é uma grande bomba a explodir, porque é um país que tem culturas complicadas em termos de saúde e tudo, e ninguém sabe nem o que está acontecendo lá. Então, falar em reforma tributária é um total contrassenso. Poderíamos falar, sim, em qual é o tamanho e o peso que o Estado brasileiro terá na nossa sociedade. Porque quantos e quantos órgãos hoje, depois de 100 dias, ninguém deu nem pela falta dele. Exato. Então, esse eu acredito que seria a discussão nesse momento, porque a reforma tributária envolve muitos interesses conflitantes. E nesse momento agora, não é momento de falar sobre isso. Agora, um programa de privatização, como o ministro Paulo Guedes ontem colocou na CNN, é muito bem-vindo num momento como esse, até porque a própria crise mostrou a desnecessidade de várias estruturas. Você vê o comércio digital no Brasil hoje, deu essa explosão que deu agora, e ninguém lembrou que tem SEDEX. Exato. Ou a falta dele. Uhum. Então, por que não pensar num grande programa de redefinição do papel do Estado e de tamanho do Estado nesse momento agora, onde as coisas estão fresquinhas? Se alguém me disser que recebeu uma encomenda esses dias que comprou pelo e-commerce, pelo SEDEX, vai receber uma outra de graça. Porque, por ser uma empresa estatal, praticamente o SEDEX parou. E tudo funcionou normalmente, e todas as compras que você tem feito pela internet, de qualquer coisa que você hoje tem comprado pela internet, que é um grande hábito que vai sair dessa crise, você recebe perfeitamente em sua casa, em totais condições. Então, para que continuar pensando num Correios?
Só para citar um exemplo do que a gente pode estar cuidando nesse momento. Das desnecessidades, né? Das desnecessidades. Eu vi hoje que parece-me que está apurado em torno de 170 milhões de reais de economia com reuniões e viagens desnecessárias. E Você a gente achava. pegava um avião para se reunir. Hoje você se reúne com qualquer diretoria, com qualquer. Inclusive, a gente que representa uma empresa de tamanho pequeno, médio, a nossa facilidade hoje de conversar com um diretor de uma indústria é maior do que quando era na época normal. Por quê? Por causa desse novo modo de você estar presente. Mais rápido, né? Inclusive, nós estamos trabalhando muito mais, né? Que nós conversamos, fazemos mais reuniões muito mais rápidas, né? Com muito mais pessoas. Nós estamos aqui, Belo Horizonte e Aracaju, né? E não precisamos nos deslocar para nos encontrar. Eu acho que isso realmente vários setores vão sofrer. Aeroportos, né? As empresas aéreas, o turismo vão sofrer muito, mas o alimentício permanece muito bem, não é? Mas vai permanecer de uma maneira diferente, viu? Porque você vai parar e pensar e dizer o seguinte: por que é que eu passava numa loja para comprar? Estão aí os aplicativos delivery, ou seja, as informações que tem aqui é que 70% das pessoas que fizeram a operação pelo e-commerce ficaram satisfeitos. Então, isso vai ser uma grande realidade. No nosso setor de atacado, a gente ainda não está vendo isso com tanta frequência, porque o nosso cliente ele está um tanto quanto acostumado com aquela presença do vendedor, do consultor, que hoje está falando da importância do consultor, essa coisa toda, mas em algum momento essa coisa vai chegar para a gente. Você já começou a investir no e-commerce? A gente começou a fazer algum movimento? A gente tenta, mas ainda é uma coisa muito tímida. A gente não conseguiu ainda identificar o que é que o nosso cliente quer. E daí entra naquela situação, não, para vender barato não é o nosso negócio e a gente não vem conseguindo crescer nesse negócio. Mas é uma preocupação muito grande, porque isso vai chegar e quando chegar a gente vai ter que se preocupar. Fizemos agora uma parceria, como a gente entrou naquela de dizer o seguinte, já que eu não sei fazer sozinho, vou fazer com alguém que saiba. Então fizemos uma parceria com 2 desses operadores de comércio eletrônico, para pelo menos a gente aprender com eles. Não vai ser ruim, não vai ser... Olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, que é para a gente poder tentar aprender. Porque uma coisa é certa, vai acontecer. De que jeito? Não sei, mas eu mesmo tenho experiência de dizer o seguinte, bom, aquele funcionário meu que ia ali na loja do shopping comprar aquele perfume, ele não vai mais, porque eu vou comprar online, até porque a loja estava fechada, eu tive que comprar online mesmo. E para que eu vou de novo lá? Eu já sei qual é o perfume, já sei qual é a marca, eu só uso aquele, para que eu vou voltar lá? Então, eu e muita gente que tinha uma certa resistência vai entrar nesse negócio online e isso vai ser uma coisa inevitável. Quem tomou gosto, né? Mas aquela coisa, né? É preciso também ter a loja física para as experimentações, para os lançamentos, né? Isso é necessário, mas tem que ser os dois juntos. Acredito que vão ser os dois, como eles falam muito do Omnichannel. Omnichannel, né? Isso vai acontecer de qualquer forma. O varejo de vizinhança deu uma demonstração muito grande de força nesse momento agora. Com o apoio de vocês, né? Com o apoio de vocês. Houve essa junção de interesses, ou seja, por isso que a gente volta lá atrás e homenageia todo o nosso time, porque o que aconteceu no pequeno varejo só foi possível porque o elo de ligação
funcionou, que foi o atacado distribuidor e o atacarejo. Mas o varejo pequeno e o tradicional, ele deu uma demonstração muito grande de capacidade de se abastecer, de atender bem o cliente. E foi um movimento muito interessante que a gente está falando de online, de novo, de moderno, e nós estamos falando do show que deu o pequeno varejo e o tradicional, para você ver como as coisas não Interessante. um só, né? Aprimoraram muito o mix, né? A loja de vizinhança aprimorou muito o mix, pela proximidade do cliente, que às vezes nunca tinha ido lá, né? E começou a pedir marcas, e ele começou a atender, e a tendência é essa, né? Dele se fortalecer. A gente vai ter realmente esse momento agora de proximidade e o momento dessa informação, ou seja, o que o governo e a sociedade vai fazer com essa base de dados que foi construída do Corona Voucher é uma coisa que a gente só vai ver lá na frente, porque é um cadastro fabuloso de, vamos considerar, 30 milhões de invisíveis, ou seja, a metade, segundo informações, eles não constavam em nenhum banco de dados, nem por mais que a gente dissesse que tinha banco de dados de Bolsa Família, de Bolsa Pesca, disso, daquilo outro, dizem que a metade dos cadastrados não constava em nenhum banco de dados desse. E essas pessoas hoje, todas elas são visíveis. Né? Tem um meio tem um pouco de fraude no meio, mas isso faz parte do programa e com o longo do tempo ele vai ser regularizado. Exato. Como é que está a cidade? Olha, a gente aqui, eu brinco que o isolamento já acabou, só falta o decreto, né? Porque a gente insiste aqui no modelo de manter shopping fechado, algumas atividades fechadas, que na minha opinião é um grande erro. Não é isso. Depois de 100 dias, não há exemplo no mundo de isolamento de 100 dias. E a gente insiste aqui nesse modelo, um discurso, na minha opinião, um discurso um tanto quanto vazio das autoridades, que não estão conseguindo controlar a saúde, então insistem por esse caminho desse pretenso isolamento via fechamento de atividades. Falam que melhora os índices, mas não melhora, e a gente vive nessa incerteza porque a gente vê, até porque nós somos uma cidade pequena, a gente convive com pessoas que realmente estão vendo suas histórias, suas empresas, passando por uma dificuldade que nunca imaginada, porque nem todo mundo conseguiu pegar rapidamente com um delivery que funcione, com um sistema que você mesmo acabou de dizer, tinha muita compra, muita coisa, que era aquela compra de experimentação. Eu ia passear no shopping, passava numa livraria, não obrigatoriamente eu fui no shopping para comprar um livro. E hoje você está aqui em Sergipe há mais de 100 dias, com todos os shoppings fechados, sem nenhuma perspectiva de dizer, não, faça isso, crie esse protocolo que vai reabrir. Então, é um momento muito difícil que a gente está vivendo e esperamos que consigamos sair disso. Deixa a gente realmente muito preocupado de como é que vai ser essa retomada. Qual é o seu planejamento, o seu plano para pós-Covid? Olha, esse aspecto da compra direta, ele já era um objetivo e ele hoje passa a ser mais do que um objetivo, é uma necessidade premente, porque isso vai acontecer, certo? Tem consultores que já falam em mais de 10% dos consumidores dizendo que só vão consumir online. A gente sabe que não vai ser tudo, mas é um número muito expressivo. Então, esse mundo de online, ele tem que ser a principal preocupação de todas as empresas, mesmo aquelas, como o nosso setor, que está passando por esse momento sem sofrer. Mas a gente tem que lembrar que esse Natal vai acabar
e o dia dele acabar é o dia que tirar o Corona Voucher. Então, nós temos 60 dias aí, porque todos estão dizendo o seguinte, que o mercado vai ficar menor. Ninguém passa por uma crise como essa e o mercado fica igual. Então, que o Pronamp dê certo para que as empresas possam se... ter um fôlego, né? A medida do Corona Voucher, eu não acredito que o Estado brasileiro tenha dinheiro para suportar isso mais, de que essas duas parcelas de R$ 600 que eles estão colocando agora, eu não vejo o país com condições, e nós temos uma conta pesada a pagar no ano de 2021, que é esse dinheiro todo que foi gasto agora. Que a gente não vinha numa economia muito forte e agora, além de tudo, ainda tem essa conta para pagar. Então, as empresas precisam estar preparadas para isso. E, principalmente, a gente do nosso setor, que aparentemente não sofreu, mas precisa estar sabendo que esse Natal ele tem data certa para acabar e o mercado vai ficar menor do que o que era antes. Não podemos nos distrair de hipótese nenhuma. São 3 aspectos, né, que eu tenho conversado bastante sobre essa atenção, né? Tem que ser atenção financeira, segurar o caixa, atenção com o cliente e atenção com o seu colaborador. São os 3 focos, né, que são necessários. Você acha que a palavra relacionamento pode definir o futuro das empresas? Relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedor, relacionamento... O que você acha dessa palavra relacionamento? O relacionamento ele foi fundamental agora, né? Ou seja, começou pelo relacionamento com os seus colaboradores, que tiveram que acreditar e se expor a esse momento de dificuldade. Se expor e continuar se expondo. Depois o relacionamento com o fornecedor, para que o fornecedor pudesse, lá do Rio Grande do Sul, dizer o seguinte, não, eu vou manter aquele distribuidor meu lá no seu Jeep e continuar dizendo que eu vou atender, porque muito provavelmente lá na área geográfica dele ele estaria resolvendo o abastecimento dele. Então, o relacionamento disso. E o relacionamento de conhecer o consumidor. Porque esse consumidor ele vai ser um consumidor diferente do que o que ele era antes. Eu tenho dito lá na empresa muito o seguinte, nós não estamos vendo porque nós estamos numa bolha. A informação que eu tenho aqui do estado de Sergipe é que o Corona Voucher foi 10 vezes o que era o Bolsa Família a nível de injeção de renda. Então, isso tem um impacto e colocou a gente numa bolha. Mas essa bolha, ela vai passar. E a gente vai sentir que o consumidor, ele vai vir diferente. Então, a gente tem que estar... eu vi uma informação de um pessoal da área de ensino, eu sei que você participa dessa questão da área de ensino, e que 2022... eles preveem as entidades de ensino superior que vai ter mais alunos remotos que presencial, 2022. A parte de home office, não tem quem não diga que não é uma boa prática. Agora, como é que você consegue conciliar home office com boa prática, com produtividade e disciplina, entendeu? Esse vai ser um desafio. Mas não tem ninguém que não diga que esse negócio de home office, e olha que eu não fiz praticamente home office, porque foi uma decisão pessoal, mas não tem quem não diga que esse negócio é mais efetivo. É que nem o estudo. Como é que nós vamos conseguir ter aprendizado, com a palavra-chave que você usou, disciplina? Então, tudo isso são transformações que a gente vai viver nesse pós-pandemia e que já está vivendo. Uns estão vivendo mais, outros estão vivendo menos, mas a gente está evidenciando
essas mudanças, trabalho remoto, educação à distância, até mesmo as pessoas que têm um viés mais liberal, o papel dos estados na economia, né? Ou seja, a socialização de um prejuízo, porque R$ 600 para 50 milhões de pessoas não deixa de não ser um imposto de renda negativo que há muito se falou, né? Então, essas mudanças que nós estamos vivendo forçosamente agora pelo coronavírus estão fazendo que muitas coisas que se falava e ninguém usava, nesse momento tenham que estar sendo aplicado. É o que tem, né? E eu acho que a gente tem que, esse aprendizado ele tem que existir e a gente tem que, pós-pandemia, eu acho que fazer muito essa avaliação das nossas práticas, do nosso foco, e que lá na frente a gente vai... eu não acredito que as pessoas sejam melhores ou piores depois da pandemia. Eu acho que elas vão ser aquilo que elas quiserem ser e a disciplina que vai determinar quem vai ficar e quem não vai ficar. Esse é um momento que nenhum de nós nunca nem pensou em passar, né? A gente brinca que lá atrás, quando o Collor disse que cada um ficou com 50 na carteira, todo mundo pensava que o mundo ia acabar, mas com 30 dias deu tudo, ficou tudo, e nós agora já estamos aqui há 100 dias, sem saber qual é o fim dessa jornada. Todo mundo apostando numa vacina, mas a gente assim pensando o seguinte: bom, se não chegaram nem a um detalhe de qual é o medicamento que cura esse vírus. Uns já falam de reinfecção, outros já falam de outras cepas. Como é que nós vamos pensar numa vacina a curto prazo? Deus tomara que eles estejam certos e que a gente possa ter. Porque com que ânimo as pessoas vão voltar a fazer turismo? Eu só tenho a dizer o seguinte: que Deus nos proteja. E que os homens também têm um pouco mais de juízo do que o que tem tido nesses dias, e que a gente possa se sair disso com menos sofrimento, que eu acredito que tem sido um sofrimento muito grande. Você falar em 7 mil famílias que perdem, não, mas eram pessoas idosas, sim, mas você só sente quando está perto de você, e são 7 mil vidas que estão sendo perdidas a cada semana, e a gente tem que realmente pedir a Deus que Ele nos ajude e que a gente consiga sair disso o quanto antes. Meu querido, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer, dizer que você é um xará que eu adoro, admiro muito, pessoa leve, querida. Dá um beijo na Riane e nas suas Marias. Parabéns, parabéns pelo seu pai que te criou, que te deu esse senso, né, tão bacana de família, de pertença. E eu tenho certeza que você é um líder que passa isso para todos os seus colaboradores. Por isso que você ganha prêmio direto. O meu prêmio maior são as amizades, esse relacionamento que a gente consegue construir, e lhe agradeço a você essa oportunidade de ter podido, primeiro, ter esse momento dessa conversa, como se a gente estivesse na mesa do bar, colocando os assuntos em dia, mas também compartilhando aí com o seu grande número de seguidores, e é uma oportunidade da gente tentar colocar o que a gente pode e pensar nisso, que nesse momento ninguém é mais forte, ninguém é mais fraco. Só que uma coisa é certa: cada um do seu jeito, cada qual dentro do seu quadrado, mas vai sair dessa pandemia diferente do que entrou. E que Deus nos ajude e que a gente possa sair melhor. Amém. Maravilha. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada no IGTV e eu te passo depois o link também, que eu vou salvar também no YouTube. Juliano, muito obrigada. Que Deus te proteja e a gente conversa depois, talvez depois pós-pandemia, para ver como é que as coisas ficaram. Amanhã tem mais uma live. Amanhã tem live. Marketplace na distribuição.
Beleza. Te espero aqui amanhã e todo mundo que está aí. Já vou ficar freguês. Um abraço. Muito bom. Obrigado pela atenção. Obrigada.